De volta com o ND Agro. E Jaraguá do Sul já é reconhecida oficialmente como a capital catarinense do strudel. Agora, a Associação Húngaro quer o título de patrimônio material. Para quem não conhece, o strudel é um doce milenar que, além do sabor único, carrega segredos que poucas pessoas conhecem. Não se sabe ao certo quando o strudel começou a ser fabricado, mas os primeiros registros são do ano 1000 depois de Cristo. O nome foi dado pelos alemães. Strudel significa redemoinho, mas a massa fina e elástica é uma herança gastronômica dos povos húngaros. Durante encontros das tribos húngaras, então tinha tribos que vinham com frutas, traziam frutas, outras traziam trigo, cereais. E lá eles comercializavam, faziam a troca desses produtos e também já faziam o alimento. E assim surgiu o strudel. Então foi uma mistura de frutas com massa. Com o passar dos anos, essa delícia se espalhou pela Europa, atravessou as fronteiras e aportou no Brasil, na colônia de Jaraguá do Sul. Para simbolizar a história, um marco foi construído na cidade, a Igreja de Santo Estevão, inaugurada no início da década de 30, em homenagem ao primeiro rei cristão húngaro. Há 98 anos, o strudel é servido nos encontros da comunidade para reviver a tradição dos povos antigos. E desde 2013, o doce ganhou uma festa própria no município. Nesta fábrica, em Jaraguá do Sul, são feitos cerca de 400 strudels por semana. São vários sabores, desde os doces, como queijinho, goiabada e maçã, até salgados, como frango e repolho. Uma tradição que faz sucesso na mesa dos moradores. Um sabor que traz também boas memórias da infância. Carrega aquele queijinho que a gente comia lá antigamente, né? Que a vovó fazia lá com nata e tal. Jaraguá do Sul já é reconhecida oficialmente como a capital catarinense do strudel. Mas agora a Associação Húngara quer o título de patrimônio imaterial e, por isso, está recolhendo assinaturas dos moradores. 600 pessoas já assinaram o documento. A importância maior disso tudo é a gente não perder, né, a identidade, como o próprio nome diz, é um patrimônio imaterial, né? Então significa que o quê? Não é o produto em si final, é a produção dele, como ele é feito, a técnica utilizada, né? Então se a gente não de uma forma guardar isso, né, documentar esse tipo de patrimônio, a gente acaba perdendo a identidade e aí fica uma vaga lembrança, tinha um doce, uma época que se fazia, que se enrolava, né? Então, por isso que é importante a gente estabelecer esse título de patrimônio imaterial para essa iguaria que é o strudel. O abaixo-assinado será entregue à Prefeitura com fotos antigas e outros documentos históricos, que serão analisados pelo município. O título deve aumentar a fama e despertar ainda mais interesse para o tão querido strudel. E agora, na série Agro, a força da economia catarinense, mais uma excelente notícia para esse setor que não para de crescer, mesmo diante aí de um cenário de crise. O mês de julho foi o de recorde nos embarques de carne suína para o mercado internacional. O aumento foi de mais de 47% com relação ao mesmo período do ano passado. Saiba agora o que contribuiu para esses índices positivos e o que o setor prevê para os próximos meses. Nas centenas de granjas catarinenses, o trabalho segue em ritmo acelerado. De acordo com a Associação Catarinense de Criadores de Suínos, foi preciso aumentar a produção e a produtividade em 7% para dar conta de atender a alta demanda do mercado internacional por carne suína. Os países asiáticos, como a China, por exemplo, ainda enfrentam perda no rebanho por causa da peste suína africana, o que favorece o Brasil. Os embarques de carne suína aumentaram quase 50% em julho deste ano, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, mais de 100 mil toneladas, considerando produtos processados in natura, foram enviados para o exterior. Isso significa um saldo de 200 milhões de dólares, 37% a mais do que em julho de 2019. A alta do dólar foi só um dos fatores que contribuíram para esse volume de exportações.
Eu acredito que a melhoria sanitária e o reconhecimento pelo Ministério da Agricultura com outros estados livres de febre aftosa sem vacinação também mostra o quanto nós estamos trabalhando em sanidade dentro do país para cada vez mais garantir a esses mercados exigentes a qualidade da nossa proteína animal quando se fala em suinocultura. De janeiro a julho, o crescimento também foi bastante significativo, cerca de 39%. Santa Catarina está bem posicionada, como sempre esteve. Além disso, quando falamos em carne suína, Santa Catarina é livre de febre aftosa sem vacinação e acessa muito mercados de qualidade, com produtos de valor agregado. Por isso, nesse esforço, nesses 7 meses de dificuldades com a Covid, as empresas e o setor catarinense se congraçou junto com a Associação Catarinense da Avicultura e conseguiram superar as dificuldades, mantendo Santa Catarina como o segundo maior exportador de carne de aves e de carne suína do Brasil. 60% das exportações brasileiras saíram de Santa Catarina. Embora a China seja o principal destino dos embarques de carne suína, outros países também devem abrir as portas para a proteína catarinense. Nós abrimos a Coreia do Sul também, mas ainda não houve as negociações de carne, porque sempre quando abre o mercado, a gente sabe que depois vem os trâmites, porque abrir o mercado é trâmite de governos. Mas eu vejo que nós temos sim outros mercados, principalmente na Índia, que é uma grande população e tem muito consumo de carne suína também, e eu acredito que nós vamos alcançar aqueles mercados. Então eu vejo que há um universo muito grande ainda para ser explorado e que nós, brasileiros, vamos estar conquistando. Produtores, empresas e entidades são unânimes em afirmar que o setor do agronegócio deve seguir nesse ritmo nos próximos meses, com produção em alta, gerando emprego e renda para o país. No nosso caso, de aves e suíno, nós trouxemos mais de 4 bilhões de dólares nesses primeiros 7 meses de ingresso de receita cambial e distribuição de renda dentro do Brasil. Então, sim, podemos dizer que o agronegócio está salvando a lavoura, mas mais que isso, ele está mostrando a importância que tem para o Brasil. E assim a gente finaliza o ND Agro de hoje. Eu tiro férias por 2 semanas. Quem vai estar aqui com você é o Lucas Leal nos próximos 2 domingos. Eu retorno no final de setembro. Uma excelente semana, outros assuntos de Santa Catarina no nosso portal ND+. Tchau, tchau!